Zé, você vinha utilizando 3 atacantes, um esquema com 4-3-3, mas para esse jogo a gente vem discutindo, será que o Zé vai manter um time mais aberto, mais ofensivo? E não, você realmente veio com uma formação diferente, um 3-5-2, compondo bastante sistema defensivo que deu aparentemente certo com os 3 zagueiros. Gostaria que você avaliasse essa mudança de esquema para esse jogo e esse ponto importante aqui em Novo Horizonte. Boa noite, Zé. Boa noite a todos, boa noite à torcida carvoeira. É um ponto importante, eu acho que uma superação muito grande da nossa equipe. Decidimos fazer uma alteração estrutural, porque essa amostra que a gente já tinha tido no campeonato catarinense e também na primeira partida da Copa do Brasil, nos dava a certeza que poderia ter um bom encaixe da equipe do Novo Horizontino, que é uma equipe muito impositiva, física, né? Uma equipe que trabalha muito bolas longas, tem muito confronto no meio de campo, tem muita bola aérea. Então a gente entendia que poderia fazer um jogo um pouco mais equilibrado defensivamente, mas não deixando de tentar o nosso ataque, tanto que mantivemos 2 homens mais adiantados, né, para a gente poder aproveitar também os espaços e quando tivesse a bola, ter o apoio do Alaba e do Marcelo Hermes como meias, né, para que a gente pudesse ter a posse de bola, que eu acho que é um bom ponto, um ponto forte da nossa equipe. Tivemos um bom início de jogo, apesar da volúpia, que a gente sabe que a equipe do Novo Horizontino coloca aqui nos momentos iniciais. Conseguimos abrir o placar, infelizmente acabou que a expulsão do Popó condicionou o resto da partida, né? Mas tem que só enaltecer a entrega nossa e realmente tentar agora recuperar os atletas. Foi uma partida muito desgastante, a gente tem uma logística longa para voltar para Criciúma, só chegaremos na cidade amanhã à noite, então tentar recuperá-los o máximo possível para a gente poder fazer um bom jogo contra o Remo. Zé, justamente sobre essa expulsão, né, do Popó, quanto que isso impactou no resultado do Criciúma? E você, no intervalo mesmo com a expulsão, volta com o mesmo time? Qual foi a conversa para retornar no segundo tempo sem mudanças de fato? Não, a ideia era a gente ter 2 homens bem adiantados, né, durante o jogo, porque a estratégia foi montada para a gente tentar aproveitar os espaços que a gente sabe que o sistema de 3 zagueiros do Novo Horizontino, ou basicamente todos os sistemas acabam com 3 zagueiros acabam oferecendo. Infelizmente o condicionante do jogo acabou da nossa estratégia. A gente não sabe se ia dar certo ou não, mas foi muito condicionante para aquilo que a gente pensava para a sequência da competição. A gente acabou mantendo os jogadores de meio de campo, entendendo que o Diego Gonçalves poderia ser esse homem que atacasse os espaços ali em diagonais quando a gente roubasse a bola, mas é uma equipe muito qualificada, a equipe do Novo Horizontino mantém muito bem a posse de bola nessa situação e infelizmente o gol de empate saiu cedo, né? A gente fala infelizmente porque eu tenho a impressão que se a gente conseguisse manter o resultado de 1-0 por mais tempo, até a impaciência, né? Enfim, poderia aumentar e a gente poderia aproveitar um pouco mais os espaços. Mas, como eu te falei, eu acho que a gente carrega um ponto para Criciúma, né? E agora a gente tem que tentar se recuperar bem e fazer um jogo correto, um jogo forte para a gente poder tentar 3 pontos em casa. Depois do gol sofrido, se promoveu algumas alterações, né? Luiz Henrique entrando por mais tempo, depois, também com o Hudson, que já havia aquecido no primeiro tempo, o Novaes também na frente entrou. Qual foi o intuito dessas mexidas? Foi compor o meio-campo, uma marcação mais forte? Até o Juninho iria sair, o Trindade iria sair, mas no fim saiu o Juninho. Foi uma confusão essa situação também? Não, na verdade o tempo todo era o Juninho, a confusão foi com o quarto árbitro mesmo. Nessa formação que tivemos, né, por 3 homens por trás dos 2 atacantes, né, há um balanço natural muito grande desses 3 jogadores, com exceção do Trindade, que tem a função mais de proteger o centro da área, né, e fazer as bolas de segunda bola ali, porque é uma característica do adversário, mas tanto o Juninho de um lado como o Morelli, a gente sabia que ia ter um desgaste físico muito grande pela estrutura que nós montamos para isso, né. Então era natural, conversei com o Morelli e com o Juninho no intervalo, para que eles pudessem se doar o máximo possível, né? Porque muito provavelmente eles teriam a dificuldade de terminar a partida. E o Morelli, que também estava com cartão amarelo, mais uma
motivo para que a gente utilizasse o Hudson e o Luiz Henrique. A questão do Novaes é natural também, um jogador com boa qualidade técnica, consegue segurar a bola também e tem um contra um forte. Infelizmente a gente só conseguiu usar esse 1 contra 1 no final da partida, né? Muito mais na saída do Hermes, uma saída também do Castan. Talvez a única oportunidade mais clara que a gente teve no segundo tempo. Mas eu acho que hoje a gente resume a partida ao empenho que a gente teve. Organização, a gente teve uma organização muito boa, a estrutura da equipe não se desformatou em nenhum momento. E isso fez com que a gente pudesse levar um ponto para casa. Zé, depois do começo da competição, você vinha pressionado, né? Discutindo até sua permanência no clube. Aí você permaneceu, teve voto de confiança da direção, venceu o jogo com o Atlético, venceu bem 4-0. Agora pontua aqui no interior paulista, com um esquema bastante elogiado, com os 3 zagueiros atuando. Dá uma acalmada na pressão. O Zé agora tem, digamos, um alívio maior para trabalhar. Como é que você planeja agora já com o jogo em casa na sexta-feira com o Remo? Eu acho o seguinte, acomodação e crescimento são 2 palavras que não combinam. Ninguém aqui nunca esteve acomodado, tanto nós da comissão técnica como os atletas. Eu acho que o que está saindo fora da curva nesse início de competição realmente foi a derrota na estreia, né? Que era um jogo que a gente precisava pontuar cheio, né? Precisava vencer a partida. Principalmente no segundo tempo a gente produziu para vencer a partida, não conseguimos, porque a Série B ela é realmente muito disputada. Depois uma partida muito difícil contra o atual líder da competição, que é o Atlético Paranaense, onde a gente reconhece que deixou a desejar, principalmente no primeiro tempo. E depois a gente conseguiu 4 pontos num jogo em casa, onde nossa equipe foi bastante impositiva, mesmo no 11 contra 11. E aqui a gente sabia que era também uma partida dificílima, porque o Novo Horizontino é uma equipe que há tempos vem se fortalecendo, a sua estrutura, seus atletas, sua condição de recursos humanos, para que possa conseguir um acesso que venha quase vem em 2 anos seguidos. Então, fez ótimas contratações esse ano, fortaleceu o seu grupo, na minha visão, é o melhor Novo Horizontino nessa sequência recente. E conseguir um empate aqui na condição que aconteceu. Acho que foi um ponto que a gente leva para Criciúma, apesar da gente ter preparado toda a estratégia para tentar vencer aqui também. Agora é confirmar em casa, enaltecer o nosso grupo. É um grupo que vem criando casca e por isso a gente entende que o momento é de a gente se fortalecer como equipe e tentar vencer o jogo lá em sexta-feira com o nosso, espero que o Heriberto Wilson esteja lotado, para empurrar o nosso torcedor, para empurrar nossa equipe, e o apoio da torcida sempre foi e vai ser muito importante na competição. Zé, desculpa se a pergunta foi repetida. Em relação à sua estratégia inicial, foi mais uma questão de espelhar o jeito do Novo Horizontino jogar, ou é alguma estratégia já pensando em outros momentos da competição, de quem sabe adotar uma formação numa linha de 3, né, uma linha de 5 ali defensiva também? Para quem acompanhou o Catarinense também, a primeira fase da Copa do Brasil, a gente já utilizou essa formatação algumas vezes, né? Jogando de forma agressiva mesmo com os 3 zagueiros. Hoje, infelizmente, a nossa estratégia acabou sendo prejudicada, né, pela expulsão. Mas eu sou um treinador que gosta de trabalhar 1, 2 formas de jogar diferente para que a gente tenha argumentos e condição de, dentro da partida, ter o entendimento daquilo que o jogo pede, né? Hoje eu acho que o jogo pedia a gente espalhar um pouco mais a nossa última linha, porque a equipe do Novo Horizontino é uma equipe que trabalha muitas inversões, tem muita bola aérea, bolas em diagonais, e com isso a gente entende que fazer os nossos beiradas voltar, talvez pegasse eles andando na contramão, andando de costas. E aí a ideia do Alaba e do Marcelo estar de frente para essa bola seria ajudá-los nessa compactação ali. Eu acho que a equipe foi curta, conseguiu trabalhar uma compactação forte ali, mesmo com 3 homens fazendo o balanço na segunda linha,
e acabou que dentro da condição que o jogo se colocou, eu acho que a gente foi bem e enaltecer aí a entrega da nossa equipe. Zé, gostaria de falar sobre essa situação do Felipe Mateus, né? Como é que você vem conversando com o departamento médico? Quando você pode contar com um jogador que é importante no seu esquema? Como é que está a real situação do Felipe Mateus? O que a gente conversou é que o Felipe faria essa parada para que ele tentasse se recuperar e zerar o problema dele, e a gente não deu prazo para que isso aconteça, né? Até porque ele está num tratamento, e esse tratamento pode, o atleta acaba reagindo, cada atleta reage de uma forma. Então a nossa ideia é não colocar nenhuma pressão para que ele volte se ele não estiver se sentindo 100%, porque é um jogador extremamente talentoso, a gente precisa muito dele. Mas passamos para ele toda a tranquilidade para que ele pudesse fazer. Logicamente que ele quer voltar mais rápido, né? É um jogador, todo jogador quer estar dentro do campo, mas dentro de uma conversa bem franca com o atleta, com o departamento médico, a comissão técnica, a gente entende que não vamos dar prazo para que ele voltar, mas certamente quando ele voltar ele vai estar numa condição muito melhor. Zé, o empate foi muito comemorado ali pelos jogadores na reta final do jogo, ao término do jogo. Só que você acha que em determinado momento poderia ter conseguido segurar a bola mais na frente, ter sofrido menos? Qual é a sua avaliação? O que poderia ter feito diferente, não do aspecto defensivo, né, mas desse contragolpe, né, de segurar a bola um pouco mais no ataque? Então, eu acredito que é uma conjunção de fatores, né? O jogador que poderia segurar mais essa bola certamente seria o Eric Popó, que acabou sendo expulso, né? Certamente ele teria essa condição melhor, e tanto o Novaes quanto os outros jogadores que estavam à disposição para a gente não tem tanta essa característica. E primeiro tempo muito desgastante, porque a expulsão acabou sendo muito cedo, e certamente a gente queria ter um pouco mais a bola, mas assim, eu dou crédito também à equipe do Novo Horizontino, que é uma equipe muito forte, uma equipe que trabalha muito bem a mudança de corredor. Tem jogadores que finalizam muito bem de fora da área, ao mesmo tempo que a gente tinha que tirar a amplitude, a gente tinha que estar atento, tanto que o gol dele sai de uma finalização de fora da área. O Friso já tinha tentado 2, 3 vezes, o Jean Imer já tinha tentado 2 vezes também, então a gente tinha muita noção que se a gente se descuidasse também no meio de campo, a gente poderia sofrer como sofremos o gol de empate. Mas hoje eu acho que é dia da gente exaltar a entrega dos atletas e não a gente fazer mais um porém da gente não ter segurado tanta bola no ataque. Logicamente que esse tipo de jogo cria mais vínculo do elenco, ainda mais com 5, 6 jogadores novos que chegaram. Então a gente cria mais vínculo, a gente cria uma unidade maior, a gente trabalha mais como equipe, entende que na competição nós vamos sofrer isso mais vezes, algumas outras vezes. No jogo passado o adversário que teve o jogador expulso, a gente aproveitou, e hoje a gente com um jogador a menos conseguimos pelo menos um empate. Então, enaltecer o nosso grupo aí e preparar bem a gente para realmente jogar e vencer contra o Remo. Zé, sobre a situação do Thalisson e também do Bagos, porque dá uma relação pelo número de atacantes que já tinham aqui, e sobre a situação do Kaique, né, mais uma vez não relacionado. Olha, o nosso grupo ele aumentou, né, a gente naturalmente vai ter uma disputa maior interna e a gente tem que fazer escolhas, né? Hoje a gente entendia que os jogadores que estão aqui eram os ideais. A gestão de grupo ela sempre foi um ponto onde eu tenho gasto muita atenção e energia para que a gente tenha um grupo coeso, unido, né? E mais ainda com o mesmo propósito. Mas infelizmente, numericamente, a gente não tem condição de trazer todos. As informações que nós tivemos desses 2 dias do pessoal lá que ficou em Criciúma é que o treinamento foi muito bem desenvolvido pelos atletas, e aí dentro do dia a dia a gente vai tentar ser o mais justo possível. Então não tem nenhum problema com nenhum dos 3 atletas que você citou. O fato é mesmo numérico, e a gente entende que todos os jogadores querem jogar, mas eu como líder, eu como treinador, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Zé, projetando esse próximo jogo e também já olhando para a sequência da competição,
o aspecto físico, em algum momento você vai ter que dar uma segurada, vai ter que poupar jogadores, questão da logística também, né, atrapalha, de muito tempo de viagem. Você já começa, nessa quinta rodada, já começar olhar com mais carinho, tem Copa do Brasil aí pela frente, né? Já começa a olhar com mais carinho para essa gestão de elenco? Certamente é um ponto bem sensível, que a gente está gastando muito tempo e energia para a gente tentar melhorar, porque não tem jeito. A gente demorou aí 13 horas para chegar aqui, saindo de Criciúma 2 dias antes, porque certamente se saíssemos um dia a gente ia ter problema maior ainda, e agora teremos tanto tempo mais ou menos para voltar e se recuperar. Não tem jeito, né? É a competição, ela exige muito de todas as equipes. Algumas equipes têm a possibilidade de ter alguns voos fretados, ou então trabalhar em capital, que normalmente tem uma malha um pouco melhor, mas é uma realidade que quem está no Criciúma, quem vem para o Criciúma sabe que enfrenta. Não é culpa de ninguém, o que a gente tem que fazer, estar muito atento a toda essa dinâmica, gastar tempo e atenção maior para que a gente possa, dentro das dificuldades, ser a menor dificuldade possível, e trabalhar bem com a questão do departamento médico, da fisiologia, da preparação física, para a gente ter todos os atletas em condição. Uma das ideias de trazer mais atletas foi para que a gente possa manter um nível de intensidade forte que o futebol exige nessa sequência. Vamos ver como eles vão se apresentar. Recuperação, o tempo curto para o jogo de sexta-feira, e também na outra semana tem a Copa do Brasil contra a equipe do RB Bragantino. Então, eu acho que nesse ponto aí a gente usar a força do nosso elenco e boa estratégia para logística e recuperação.